Boa tarde, meu nome é Ana Laura, eu sou gerontóloga formada, recentemente pela Universidade Federal de São Carlos, e hoje eu vou dar a aula sobre o idoso na atenção primária e vamos falar um pouco mais sobre os conceitos básicos da gerontologia e do envelhecimento. Para começar, antes da gente falar um pouco mais sobre envelhecimento populacional, gostaria de explicar um pouco sobre a gerontologia. Muito se fala sobre a especialidade da gerontologia, mas não sobre o bacharelado. A gerontologia como bacharelado ele surgiu mediante o envelhecimento populacional e a valorização da qualidade de vida ao longo do seu processo de envelhecimento. Esse curso ele surgiu primeiramente na USP, na Universidade de São Paulo, em 2005. E lá em 2009 ele foi fundado na Universidade Federal de São Carlos, e estamos até hoje com essas duas universidades. A gerontologia ela é um campo multidisciplinar, ela engloba as áreas biológicas, psicológicas, sociais do envelhecimento, sempre pautando na qualidade de vida do envelhecer. E muita gente me pergunta o que a gerontologia faz, o que o profissional bacharel em gerontologia, o gerontólogo, ele é apto para fazer. Bem, ele tem a capacidade de desenvolver pesquisas, não só da área biológica, mas também do campo tecnológico, social e políticas públicas. Além de gerir equipamentos de instituições de longa permanência para idosos, os famosos asilos, e home cares, centro-dias, além da formulação e implementação de políticas públicas e gestão de casos, sempre trabalhando em conjunto com a equipe multidisciplinar. Então, voltando um pouco aqui para a nossa aula, a gente começa a falar sobre o envelhecimento populacional e a gente pode perceber aqui, nesses gráficos aqui da pirâmide etária, em que nós estamos passando por um processo de transição demográfica, em que estamos tendo poucas taxas de natalidade, de nascidos, e um crescente alvo aqui da população idosa. Isso, muitas vezes, o envelhecimento populacional se dá pela baixa taxa de natalidade e uma alta expectativa de vida, que acontece, então, o envelhecimento populacional. E aí a gente tem que parar para pensar sobre como serão esses modelos assistenciais para esses idosos, os serviços que eles vão precisar, a estrutura física das cidades e qualquer outro tipo de estrutura. Então, a gente vem e pensa sobre como será esse envelhecimento. Durante esses anos, a gente pode pensar aqui, se a gente pegar aqui um estudo e mostra um gráfico desde 1980 até 2050, a gente pode perceber aqui que a população mais crescente em velocidade de envelhecimento será os 80 mais, aqueles idosos que terão 80 mais anos. E essa é uma população estratégica que precisa de necessidades, um olhar mais atento devido às suas grandes necessidades e suas diferenças. A gente pode perceber aqui que sempre vai ser mais as mulheres do que os homens. Tudo aquilo voltado para a questão social, para a qualidade de vida, a questão de que a mulher sempre se importa mais com a parte da saúde, tá bom? Então, a gente aqui percebe que a população estratégica vai ser daqui até o ano de 2050, a população de 80 mais. Então, no Brasil, a gente pode perceber que a média de vida que a gente tem é de 75 anos, a expectativa de vida. E isso a gente tem como um conceito uma idade estratégica, e uma idade relativa. A idade estratégica, ela, segundo o Ministério da Saúde, ele fala que o idoso saudável, se a gente pegar aqui um estudo, ele chega até os 70 anos muito bem, quando ele não passa por nenhum declínio, quando ele não passa por nenhum problema muito grave ao longo de sua vida.
ele consegue aqui chegar com mais uns 10 anos, 15 anos. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento para esse idoso, saber o que está acontecendo, o que ele vai precisar. E isso a gente tem que estar olhando como que a gente vai assegurar a qualidade de assistência à saúde dessa pessoa, tá bom? E a idade relativa é aquela que os idosos chegam até essa idade de 70, 75 anos, devido à resistência de agravos, e aí ele consegue viver mais uns 15, 20, até 20 anos. Então a gente pode perceber que a expectativa de vida, né, a transição, as mudanças ao longo do envelhecer, ela está muito pautada na transição demográfica e principalmente na transição epidemiológica, quando há uma mudança do perfil de saúde das doenças, onde antes, né, antigamente, haviam mais óbitos por doenças infecto-parasitárias, como infecções, e hoje há um aumento de expectativa de vida devido também às doenças crônicas degenerativas e não ao óbito pelas infecções. E também as mudanças a gente pode se basear pelas transições clínicas, né? Uma mudança que a gente está tendo, iniciou recentemente na Europa, e o Brasil está iniciando também uma mudança de modelo de atenção à saúde. A gente passa pelo aquele olhar especializado para um olhar totalitário, na parte em que a gente sempre olha para a doença e não para o indivíduo como todo. E essa transição é muito importante, ver o idoso como o todo. Então aqui, um outro conceito muito importante que a gente percebe, né, durante o envelhecimento é o anti-age, é o anti-envelhecimento, que muitos marketings, que há muito marketing contra o envelhecimento, que acaba sendo um preconceito também contra o ciclo natural da vida, porque envelhecer não é algo natural e faz parte da vida, é inevitável. Então, todos nós iremos passar por esse envelhecimento. O único meio de evitar esse processo é o óbito. Por isso eu trago, né, duas figuras super importantes que fizeram parte da nossa sociedade mundial, Marilyn Monroe e o piloto da Fórmula 1. E aí a gente tem que parar para pensar aqui sobre como que vai ser esse envelhecimento. A qualidade de vida e assistências que a gente recebe, não só da parte da área da saúde, mas o social e o psicológico que vão ditar o nosso envelhecimento. Então, o que é envelhecer? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o envelhecimento é um processo sequencial, individual, ele é heterogêneo, ele é acumulativo, os estressores ao longo da vida que vão ditar a forma como vamos envelhecer. Ele é um processo irreversível, ele é universal, isso vai acontecer com todos. Ele não é uma doença, envelhecer não é uma doença, de caráter de deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Então, o que eu posso ressaltar aqui para vocês, e o que é importante envelhecer é irreversível, isso vai acontecer com todos nós e ele não é uma doença. A gente tem que tirar esse preconceito, né, de falar que envelhecer é algo ruim, e não é. É uma dádiva, a gente tem que ver como uma dádiva, né, e como um presente de qualidade de vida. Então, o envelhecimento, eu trouxe aqui dois conceitos, né, formados pela Warner, que foi a mãe da geriatria, que fala sobre a senescência e a senilidade. A senilidade, segundo as palavras da Warner, é um processo lento, gradual e fisiológico. É um envelhecimento normal, é um envelhecimento biológico, em que todos nós iremos passar por isso. Já a senilidade, segundo pelas palavras, né, da Warner, é uma pessoa idosa, quando uma pessoa idosa começa a cair com frequência, tem apagões ou fica fraca muito rápido. Esse envelhecimento, a senilidade,
é o processo do envelhecimento que tem consigo algumas comorbidades. Então, não pode ser explicado como um envelhecimento normal, pois há presença de doenças e é necessário diagnosticar para ver o que está acontecendo, analisar para trazer um pouco uma melhora nessa qualidade do envelhecer. Então, quando a gente para pensar na atenção primária, saúde, a gente tem que pensar quem que é o idoso que eu encontro lá na minha UBS, lá na minha atenção básica, lá na minha sala. A gente vê que o idoso, ele é um ser heterogêneo, único, individual, e que a gente tem que sempre pensar em analisar todos os seus aspectos que englobam ele, tanto o seu aspecto biológico, os seus sinais, os seus sintomas, o que ele traz para a gente, né, os relatos dele, os aspectos biológicos, o aspecto social, analisar também quem é o apoio social desse idoso, com quem ele vive, e o curso de vida. Como foi a vida desse idoso? A gente tem que parar para pensar e analisar. Os idosos de hoje em dia têm hábitos de vida não muito saudáveis. A maioria é fumante, faz uso de álcool, de bebidas alcoólicas, viveram muito tempo, a maioria viveram em fazendas, trabalharam, não teve uma grande, não possuem nível escolar alto, né? Tem uma capacidade de entendimento, de educação formal baixa, e analisar a qualidade de vida e o apoio social que esse idoso recebe na sociedade. E assim fazer um processo terapêutico, né? Fazer um atendimento individualizado. Dá para esse idoso o direito de ser o único de atendimento, né? Diferenciar o seu atendimento. E assim deve ser com todos os pacientes. Então, ainda sobre como saber quem que é esse idoso, né, que a gente atende, que a gente recebe no nosso consultório, a gente precisa analisar muito a família. Como dito, a família de antigamente, né, o padrão familiar antigamente eram constituídos por pais, 3, 4, 7 filhos, vários netos. E hoje em dia, devido à transição demográfica, a gente vai ver que a família é formada por pais, né, um casal com 1 ou 2 filhos, e aí a gente já tem que pensar quem que vai cuidar desse idoso quando essa pessoa envelhecer, como ele vai ficar, com quem ele mora, se ele pode sofrer abandono, qual que é a chance dele sofrer abandono, a chance dele ficar sozinho ao longo da vida dele, e se ele pode contar com alguém na sua rede de apoio. Então, diante de toda essa transição, a gente pode ver uma questão da valorização do idoso. Quando a gente compara o idoso brasileiro com o idoso de outras sociedades, que eu trouxe da sociedade oriental, a gente pode ver uma diferença muito grande. O idoso no Brasil ele é considerado como uma pessoa cara no sentido de ser caro para o sistema público de saúde, né? Quando o idoso é internado, ele passa altos períodos, ele passa longos períodos internado, o custo da internação dele é muito caro. O idoso no Brasil ele não produz, ele é visto como uma pessoa incapaz de produzir algo novo, né? Ajudar economicamente o país. O idoso precisa de alguém sempre para olhar, né? Ter um acompanhante para ajudar a realizar algumas atividades básicas, instrumentais ou até avançadas da sua vida diária. E isso acaba desvalorizando e acaba recluindo esse idoso, né? Deixando esse idoso muito afastado da sociedade. E aí vem toda aquela questão da saúde mental desse idoso também. O idoso ser excluído pela sociedade. E isso a gente pode perceber na sociedade oriental que é muito diferente. Uma pessoa idosa, por exemplo, é uma pessoa considerada
decisiva, decisória para a sua sociedade, não só para a sua família, mas também pelo Estado. O Estado respeita muito aquele idoso, ele é convidado até para ajudar a governar o país, ele tem uma escuta muito ativa, a palavra dele é válida. Então a gente tem que valorizar, tentar trazer esse idoso de volta à sociedade, né? Ter um olhar mais focado no idoso para não deixá-lo excluído. Então, quando a gente para pensar, quando o idoso chega lá na nossa UBS, a gente tem que entender que ele é uma pessoa autônoma e com vontade. Ele tem uma autonomia muito grande, ele sabe das suas vontades e dos seus quereres, e temos que aprender a escutar, não só os relatos dos seus sinais, dos seus sintomas que ele sente no corpo, né, as dores físicas, mas também pela sua autopercepção da saúde dele, que até foi criado, né, um questionário sobre a autopercepção da saúde para a gente avaliar a qualidade disso. Então, a pessoa que fala que ele tem um relato, que a autopercepção da saúde dele é muito ruim, não está muito legal, ele tem uma chance muito grande de levar ao óbito, né? Adquirir doenças, doenças mais sérias, entrar no ciclo da fragilidade e até ocorrer uma perda funcional. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento no que esse idoso tem para falar para a gente. E o contrário também é válido. Aquela pessoa que fala que a saúde dela está muito boa, que está ótima, que ela não precisa de ajuda, isso a gente tem que também ficar de olho, porque não é porque ela está falando que a saúde dela está ótima que a gente tem que deixar ela de lado e dar atenção só para aquela pessoa fragilizada. A gente tem que dar atenção para os dois. O envelhecer é comum para todo mundo. Basta a gente saber olhar, né? E gerenciar para melhor qualidade. Então, o papel da atenção primária é muito importante nessa avaliação, porque os idosos, normalmente, eles vão chegar para a gente com mais de uma doença crônica, né? Ele não vai chegar só com uma hipertensão ou uma insuficiência cardíaca, ele vai trazer uma série de sintomas, uma série de sinais, uma série de doenças, e a importância da atenção primária, a importância de nós profissionais que atendemos a atenção primária, do geriatra, do gerontólogo, é gerenciar essas doenças, saber o momento certo de realizar um encaminhamento quando necessário, quando ele precisa quando ele precisa de especialidades médicas maiores. E nesse gráfico eu mostro para vocês que a partir dos 60, dos 65 anos, a gente começa a perceber um aumento, né, de doenças crônicas. Ou seja, os idosos nunca vão chegar para a gente apenas com uma doença crônica, com um sintoma, com um sinal. E a gente tem que estar atento, né, com os olhos e os ouvidos bem abertos, para entender esse idoso e traçar o melhor plano terapêutico para ele. Então, o idoso na atenção primária, ele vai chegar muitas vezes com sinais e sintomas, não necessariamente de uma doença. Ele pode ter sintomas depressivos, insônia, perda de memória, perda de peso, anorexia, pele seca, todos esses sinais, todos esses sintomas, isso não significa que será uma doença só. Então a gente tem que tomar muito cuidado em que tipo de processo terapêutico que a gente vai traçar para ele, qual cuidado a gente vai traçar para esse idoso. Então, o modelo de diagnóstico que a gente tem atualmente é um modelo de saúde muito fragmentado, em que nós profissionais da área da saúde estamos acostumados a lidar com o problema do coração, o problema do rim, a doença do estômago, tudo. Quando o idoso apresenta uma cardiopatia, quando o idoso apresenta uma DPOC, a gente já leva para o pneumologista, não. A gente tem que entender que o idoso é um ser único e trabalhar isso como um totalitário.
Então, os sinais e sintomas são fragmentados e o método do diagnóstico nem sempre não são necessários. A gente tem que traçar metas, né, de diagnósticos contundentes, a gente tem que traçar metas reais e poupar ele de alguns processos, né, de algumas ações que não são necessárias. Então, os sinais e sintomas do idoso, né, o modelo atual, né, o modelo médico atual, é quando o idoso apresenta sinais, sintomas que podem se encaixar em diversas doenças, e a gente vê que os manuais de diagnóstico eles são são criados para a pessoa adulta, não são criados para idosos, porque nem sempre os sinais e os sintomas que esse idoso vai apresentar é contundente com a doença que eu acho que ele tem, que eu vou traçar um cuidado para ele, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado para tentar minimizar os riscos, para tentar minimizar os processos desnecessários que ele pode passar. Então, outro conceito muito importante que a gente vê durante o envelhecimento são as síndromes geriátricas, os famosos 5 Is, né? Que é a iatrogenia, a instabilidade postural, que leva a quedas, a imobilidade, a insuficiência cerebral, a incontinência, tanto urinária quanto fecal. Então, as síndromes geriátricas são condições clínicas usuais entre a população idosa. São características por múltiplas etiologias, né, por muitos acometimentos ao longo do envelhecimento e que podem ser resultantes de doenças específicas ou de déficits acumulativos ao longo do seu envelhecer e que podem comprometer muito a qualidade de vida desse idoso quando ele chega ali perto dos seus 65, 70 anos. E atualmente a gente pode perceber que as síndromes geriátricas elas têm novos modelos, né? Tem novos itens a serem incrementados, que é a fragilidade, que é a sarcopenia, a anorexia, o delírio, a queda, a depressão, a demência, a polifarmácia, a fadiga, que são condições clínicas usuais, principalmente dessa população idosa. Então, essas síndromes geriátricas, elas vão atuar junto com essas comorbidades que esse idoso apresenta. A gente pode perceber que esse idoso nem sempre ele vai apresentar uma ou outra doença crônica, mas sim um conjunto de doenças. E essas síndromes vão estar sempre associadas com ela, tá? Não necessariamente o inverso. Então, outro conceito muito importante do envelhecimento, né, da população idosa que a gente atende ali na atenção primária é a iatrogenia. A iatrogenia nada mais é que os danos causados decorrente dos próprios atos terapêuticos. E ela surge principalmente em populações vulneráveis, que são os idosos e principalmente crianças. Muitas vezes acontece porque há uma carência de profissionais aptos para lidar com o idoso, né, para lidar com esse tipo de população, e também acontece com as intervenções médicas desnecessárias. Isso traz um grande malefício para a qualidade de vida desse idoso. Então, a polifarmácia é um outro conceito, né, muito importante e que está dentro também da iatrogenia, é caracterizado pelas suas patologias crônicas do idoso, né, da pessoa, juntamente com as alterações fisiológicas que fazem que essa pessoa tenha necessidade, né, da medicação, da necessidade de tomar vários medicamentos, e aí ocorre a polifarmácia, quando também pode acontecer a interação medicamentosa entre eles, né, e a alteração farmacocinéticas e farmacodinâmicas,
fazendo com que os remédios não aconteçam os devidos efeitos que eles são programados para fazer no corpo. Isso é muito importante ressaltar a necessidade da gente ter um olhar totalitário para o idoso, né? Não trabalhar só uma questão, mas sempre estar em conjunto com outros profissionais de saúde também. Saber o que o outro médico receitou, entender qual que é o projeto terapêutico para aquela doença que o outro médico receitou, que o outro médico está acompanhando, para a gente tentar minimizar esse tipo de interação. Então, a fragilidade, comumente com o envelhecimento, é um dos conceitos que vem crescendo, né, na nossa literatura e no nosso dia a dia. Aqui a gente vai resgatar um pouco da senescência. A senescência, como a gente tinha falado, é o envelhecimento normal do ser humano, né? O envelhecimento biológico do corpo. Então, o envelhecimento, ele acontece que com o aumento, né, com o envelhecimento, a gente pode perceber que há uma grande perda das reservas energéticas, né, da diminuição das reservas energéticas ao longo do envelhecimento. E aí qualquer agravo à saúde pode levar um efeito adverso ou até mesmo ao óbito. Uma hospitalização, uma institucionalização. Então, os grandes estressores, né, os eventos adversos, de acordo com todo o seu envelhecimento, acaba trazendo uma perda funcional muito grande para esse idoso, e se a gente não tomar cuidado, se a gente não acompanhar, se a gente não tiver uma escuta qualificada, a gente pode acabar tendo um desfecho negativo. Outro conceito muito importante que a gente tem no envelhecimento, principalmente na população idosa, é a sarcopenia. A sarcopenia, ela é uma síndrome, né, caracterizada pela progressiva e generalizada diminuição da massa muscular e da força, com risco de desfechos adversos, como levar a pessoa, né, a população idosa que tem essa sarcopenia à incapacidade, pode levar também à piora da qualidade de vida e até mesmo ao óbito. Então, a sarcopenia é a diminuição do tecido muscular e o ganho da gordura subcutânea e intramuscular. E isso acontece quando durante a nossa fase, né, do envelhecimento, durante a nossa vida, a gente não tem um acompanhamento de atividade física, a gente esquece um pouco dessa parte de qualidade de vida e acaba prejudicando, né, o nosso tecido muscular. Então, a sarcopenia ele tem um conceito muito grande e um conceito central na fragilidade, porque esse idoso sarcopênico ele tem maior chance de quedas, uma baixa resistência da resistência física do seu corpo e um maior desgaste físico e energético, causando a dependência, né, e a perda da sua funcionalidade. Os idosos fragilizados podem desenvolver também sinais e sintomas atípicos. A gente tem que estar muito atento durante o nosso atendimento sobre o que eles relatam para a gente. Por exemplo, um idoso que tem uma sepse, nem sempre ele vai apresentar uma febre. Um idoso que tem uma peritonite, nem sempre ele vai apresentar uma dor muito grande, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais atento nesses sinais, nos sinais de confusão mental, principalmente, né? O idoso que tem uma sepse, ele fica com muita confusão mental, ele tem idosos que ficam também com outras doenças, com uma ansiedade, com uma tristeza muito profunda. A gente tem também tem que ter um sinal atento para queda, né, e declínio funcional desse idoso, para não levar a desfechos assim piores, né? Então, a gente tem que olhar, perceber os sintomas atípicos relacionados às doenças que nós já conhecemos, porque os sinais e sintomas em idosos são diferentes para nós adultos. E isso é muito importante e muito grave.
E aqui eu vou reforçar mais uma vez, a confusão mental é um dos principais sinais e sintomas de grande doenças em idosos. Nem sempre eles vão apresentar dores, febre, perda de fome, mas sim muita confusão mental, tá bom? Então, a fragilidade, ele tem que ser um olhar central nas estratégicas de saúde para a abordagem do idoso. Então, a atenção primária, ela está aí para a gente perceber que para ajudar esse idoso frágil, porque nem todo idoso ele é considerado frágil, né? É necessário identificar o idoso frágil, se torna estratégico para qualquer sistema de saúde. Identificar esse tipo de população, identificar esse tipo de idosos, né, frágil, deve ser a maior, ajuda a diminuir as chances, né, de eventos adversos e acaba facilitando a não entrada dele no ciclo da fragilidade, né, a piora dele, levando a desfechos negativos como a mortalidade, declínio funcional, a iatrogenia, os maiores gastos da saúde também, porque quando esse idoso frágil ele é identificado e já está em sua fase final para os desfechos negativos, ele vai ter o sistema público de saúde vai gastar muito com esse idoso, né? Ele vai precisar ser internado, vai precisar ir para a UTI e assim por diante. Então, é muito importante a gente destacar e identificar o idoso frágil, tá? Então, o que a gente tem que fazer com o idoso frágil? Aquele idoso que é robusto, né? A gente tem que identificar ele e evitar subtratamentos. Se ele está bem, se ele é um idoso que não tem muitos sinais, muitos sintomas, que ele está conseguindo ter uma vida tranquila, né, mediante todas as suas comorbidades, a gente tem que ajudar ele a continuar assim, incluindo ele em atividades, né, que a gente oferece nas nossas UBSs, nas nossas unidades. E aquele idoso pré-frágil, a gente tem que começar a individualizar os tratamentos e referenciar, né, escolher os nossos parceiros, os nossos profissionais especializados para auxiliar, né, esse idoso que está em processo de fragilidade. Outra questão é sobre o idoso diabético e hipertenso. Os idosos diabéticos e hipertensos, eles são considerados frágeis e vulneráveis e possuem metas de controle glicêmicos e de pressão arteriais diferentes. Esses idosos frágeis que a gente atende nas UBS, eles precisam de um olhar mais atento. Alguns estudos mostram, e até é uma briga, né, entre os profissionais da área da saúde na questão sobre a pressão arterial e a pressão arterial dessa população. Quando é um idoso muito frágil e eu tenho uma pressão aqui sistólica, mais ou menos 150, né? Eu posso dizer que ele tem uma pressão boa, que é uma pressão ok para ele. Porque se eu baixar essa pressão sistólica dele, a pressão diastólica dele vai cair demais. E aí vai vir sintomas como tontura, queda, né? Pode levar a queda. Então a gente tem que traçar planos com o que a gente já tem e não pode deixar esse idoso passar por acidentes, né? Passar por situações que podem levar a vida dele, podem pôr a vida dele em risco. Então, os alvos são diferentes devido ao perfil da fragilidade do paciente. A gente não precisa falar que tem que ter uma pressão 12/8.
a gente tem que analisar toda a questão que envolve esse idoso antes de falar qualquer coisa. E a mesma coisa para o diabético. O controle da diabetes no idoso fragilizado que tem uma demência ou que está acamado não é o mesmo para um adulto jovem, porque ele pode levar várias complicações, como a hipoglicemia, a isquemia cerebral e até mesmo a crise convulsiva. Então, outro conceito muito importante que a gente tem, né, no nosso processo de envelhecimento e que a gente escuta muito na atenção primária e que a gente tenta trabalhar muito isso com a nossa população é sobre a quedas. A quedas, ela está muito relacionada, né, a estabilidade postural está muito relacionada com as informações cognitivas, com os nossos sistemas nervosos, a medicação, a interação medicamentosa que a população tem, as condições músculo-esqueléticas, né, como a gente conversou agora há pouco, a integração central, né, do cerebelo ao sistema nervoso central, os fatores ambientais, né, como que é organizado fisicamente a casa desse paciente, se há tapetes, como é a iluminação, se tem escadas, saber tudo sobre esse idoso. Informações sensoriais, se ele consegue enxergar, se ele consegue ouvir bem, tudo isso facilita e são pontos que devem ser levados em conta na hora de analisar a instabilidade postural desse idoso. Então, a queda, ele é um problema de saúde pública no Brasil. Ele não está em códigos internacionais, ele não está em documentos, né, propriamente ditos, não é uma doença, mas é um problema de saúde pública porque ele acomete muito os pacientes idosos. E segundo o estudo de Freitas, então eu trouxe um estudo aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa queda, porque segundo o estudo de Freitas e Sanches de 2019, a distribuição de quedas por faixa etária a cada ano se dá por 32% em pacientes de 65 a 74 anos, 35% em pacientes de 75 a 84 e 51% em pacientes acima de 85 anos. E 30% desses idosos caem ao menos uma vez ao ano. A queda é um problema muito sério e a maior frequência é em mulheres do que em homens da mesma faixa etária. As quedas têm a relação causal com óbitos da população geriátrica, sendo responsáveis por mortes acidentais em pessoas principalmente acima de 75 anos. E isso leva muito à mortalidade por fratura de fêmur, que é 20% em um ano. Então, as quedas, elas são culpadas pela mortalidade de idosos, né, por fratura de fêmur em cerca de 20% desses idosos. As alterações crônicas degenerativas também inerentes à pessoa idosa levam a um problema de grande proporção, né, o medo de cair. Depois que esse idoso cai, o medo dele de cair aumenta. E isso torna esse idoso cada vez mais dependente e recluso, cada vez mais ele tem medo de sair de casa, cada vez mais ele tem medo de realizar as suas atividades básicas de vida diária. E aí também entra um papel muito importante da atenção primária, da conscientização desse idoso, né? E da conscientização da sua família e de quem o apoia socialmente. Então, essa situação traz consequências graves para o idoso, como declínio funcional, quando esse idoso cai pela primeira vez, a restrição social, a diminuição da qualidade de vida e até mesmo a institucionalização. Muitas vezes a família fica com medo desse idoso cair ou não sabe lidar com o processo do envelhecimento e a família acaba optando por institucionalizá-lo. A sua prevalência, então, maiores em mulheres e em pessoas com história prévia de quedas, tá? Então, a pessoa que caiu mais de uma vez, ela tem chance de cair mais do que outras. Outra questão muito importante é a funcionalidade. O que é realmente importante para idoso, que a gente tem que levar em consideração, é a sua capacidade funcional. O idoso com várias comorbidades, e quando ele está bem,
ele pode ser funcional. Ele pode ter várias complicações, várias comorbidades e pode ser um idoso ativo. Sua funcionalidade pode ser ótima. Diferente daquele idoso com uma única doença e pode estar bem ruim funcionalmente, tá? Então, a capacidade funcional é a capacidade de realizar as suas atividades básicas de vida diária, as atividades avançadas de vida diária e a atividade instrumental de vida diária. E não necessariamente o idoso que tem mais doenças, né, pré-existentes são os idosos que têm menos funcionalidade. Então, o que a gente tem que traçar aqui, entender a diferença principalmente da autonomia e da independência. A autonomia é a capacidade de tomar as decisões, de falar o que quer, né, na hora que quer, por exemplo. Está muito relacionado com a cognição e com o humor dessa pessoa. Quando ele quer alguma coisa, ele vai fazer. Quando ele não quer, ele não vai fazer. E é muito diferente com a independência. A independência é relacionado ao modo, à mobilidade, né, da execução, à funcionalidade. E isso está relacionado com a mobilidade, com a forma de comunicação. Eu só vou conseguir realizar determinada tarefa se eu conseguir me mover, se eu conseguir falar, se eu conseguir dizer o que eu quero. A autonomia não, é a decisão, eu vou e pronto. Então, a funcionalidade, a gente pode traçar aqui a funcionalidade global como a capacidade de funcionar sozinho, gerir a própria vida, né? Cuidar de si mesmo. E está muito relacionado com a sua atividade de vida diária. E aí a gente diferencia, então, a autonomia, que está relacionada à cognição e o humor, depende muito das suas decisões, o modo como as condições de pensamento, as condições de tomada de decisão e do seu humor, com a sua independência, o modo de como realizar essa decisão. Então, a gente para aqui para pensar, um modelo de atenção à saúde do idoso, a gente pensa assim, que na atenção primária a gente sempre vai ter um idoso, vai ter um corpo gerontológico e a atenção primária. E isso vai sempre traçar modelos para melhorar a qualidade de vida dele, sempre em questão com o declínio funcional, com a análise da funcionalidade desse idoso e também da dependência da complexidade de atenção, dependendo de como esse idoso tá se portando, como esse idoso está se sentindo, quais que são os atendimentos necessários para ele. E aí a gente para pensar que a atenção primária tem um papel fundamental em saber gerir, em saber dizer o momento certo de pedir ajuda ou não. Então, quando a gente fala sobre os níveis de proteção, né, desse idoso da atenção primária, a gente pode perceber esse idoso mais robusto, esse idoso que considera a sua saúde bem, ótima, a gente pode continuar falando como se fosse o nível de proteção primária. A gente pode indicar, a gente pode orientar, pode estar ajudando ele em atividades físicas, nutrição, né? Principalmente educação em saúde, contra o tabaco e o álcool, relembrando a questão social, né? O uso exacerbado, que é uma característica dessa população idosa. As vacinas, a gente sempre está em campanha com as vacinas, falar sobre a fotoproteção, né? As doenças sexualmente transmissíveis, porque é um tabu muito grande ainda para essa faixa etária, e também preservar e ditar sempre a escolha sobre a socialização, orientar o apoio social dele. E os níveis de proteção secundária já começa a priorizar a detectação de doenças, o acesso a métodos de diagnóstico terapêutico, né? Começa a gente pensar também na reabilitação, quando o idoso já começa a precisar de reabilitação, acesso a órtese, prótese e equipes de reabilitação, a gente já passa por um nível terciário. E a iatrogenia, né, quando
a proteção do idoso vulnerável, a gente já pensa pelo nível de proteção contra a iatrogenia, tá? Então, os modelos de hierarquizados, né, da atenção ao idoso. A gente tem que sempre pensar naquele idoso robusto, como um idoso com bom manejo de doenças crônicas e rastreio ativo. A gente fala sobre esse idoso aqui robusto, mas a gente não pode esquecer que ele tem doenças crônicas. A gente tem que manejar de forma correta. Então, a educação em saúde, a atividade física, o manejo da qualidade de vida dele vai ser melhor do que daquele pré-frágil e do frágil. Aqueles idosos já, né, considerados pré-frágeis e frágeis, a gente vai falar que eles necessitam de atendimentos mais especializados e focais. E aí a gente precisa da atenção primária, né? Nós profissionais da atenção primária, de ter um olhar mais gerencial, de gerenciamento, né? Ser gestor da área da saúde nesse quesito de pautar a qualidade de vida do idoso. E não podemos esquecer da avaliação geriátrica ampla, né? A avaliação, nem sempre, quando o idoso chegar lá, é saber o porquê que ele está lá baseado nas suas doenças, nos seus sinais e sintomas. A gente sempre tem que ter uma avaliação ambiental, da onde esse idoso está vivendo, com quem ele vive, aonde ele vive, o saneamento básico dele, a situação econômica desse idoso, com quem ele mora, qual que é a renda familiar dele, porque muitos idosos moram com seus filhos, com seus genros, com seus netos, e muitas famílias vivem apenas com a aposentadoria desse idoso. E aí a gente tem que manejar isso também, né? Orientar para outros níveis, para outras esferas de assistências. A gente tem que avaliar a espiritualidade, tudo aquilo que conforta o idoso. Não só o suporte social, né, a avaliação afetiva, mas tudo que traz qualidade de vida, tudo que é benéfico para ele, tá bom? E não esquecer principalmente do cognitivo desse idoso, para a gente avaliar sempre também, em conjunto com a parte biológica, o psíquico desse idoso, né? Então, para finalizando, eu trouxe para vocês aqui um caso, né, para a gente mostrar aqui um pouco. As duas, Maria e Joana, nasceram no mesmo ano, têm a mesma idade, e aqui a gente pode ver uma diferença muito grande. Maria, bem de saúde, regando suas plantas, e Joana, sentada numa cadeira de rodas, né? Maria, ela tem 74 anos, ela é professora aposentada, ela passou por colectomia em 2013, possui osteoporose desde 2014, né, diagnosticada, operou de cataratas em 2010, tem glaucoma, tem problemas do coração, isquemia, e colocou 2 stents, tem pressão arterial elevada. E Joana, com seus 74 anos também, é dona de casa, aposentada, sofreu uma queda há 5 anos, tem osteoporose e artrose e tem pressão alta. A gente pode perceber que Maria tem muito mais, né, doenças crônicas que Joana. E nem é por isso que a funcionalidade de Maria é pior do que a de Joana. O que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a funcionalidade, né, e a sua dependência e independência. Nem sempre aquele idoso que apresenta várias doenças crônicas é sinônimo de dependência, é sinônimo de falta de funcionalidade, de perda de funcionalidade. Muito pelo contrário, tá? Então, essa foi a minha aula, eu gostaria de agradecer, tá? E aqui fica uma mensagem: envelhecer é inevitável e ficar velho é uma opção. Então, tudo que a gente faz é para basear na qualidade de vida, né? Não é
atrasar o envelhecimento, mas sim envelhecer com dignidade, né? E aqui está o meu contato, estou à disposição.